O fim das vendas tradicionais. Por que será que empresas inteligentes constroem ecossistemas? Sejam muito bem-vindos a essa nossa Masterclass, sejam muito bem-vindos a essa continuação da nossa aula. E antes da gente começar, eu quero fazer um convite muito especial para você. Durante os próximos minutos, tente esquecer tudo aquilo que você aprendeu sobre vendas, porque talvez uma das maiores razões pelas quais empresas trabalham tanto e crescem tão pouco seja justamente a maneira que elas aprenderam a vender. Eu digo isso porque ao longo desses últimos 20 anos eu venho trabalhando com tantos empresários de tantos segmentos diferentes que existem cenas que se repetem centenas de vezes. Eu sei que você que está nessa aula, você já deve ter batido recorde, você já deve estar batendo palmas se vem nos acompanhando aqui. Mas eu sempre gosto de começar as nossas aulas fazendo uma pergunta e trazendo boas notícias. Quando a gente pensa em crescimento, a gente precisa entender de onde os nossos clientes estão vindo. E normalmente, quando eu pergunto só a vocês, vocês ficam em silêncio, porque quase ninguém sabe de fato ter clareza sobre essa pergunta. E quando a gente começa a analisar os números de vocês, a gente descobre algo muito preocupante, que todo crescimento tem dependido da conquista de novos clientes, todos os meses, sem exceção. E isso significa que a tua empresa ela não está crescendo. Ela apenas está correndo, ela está se cansando. A sensação é que você está numa esteira, corre, corre, mas não sai do lugar. E existe uma diferença enorme entre coisas que é o balde está cheio e você precisar de baldes maiores, ou o balde está com a sensação de que ele está com furo. Você passa o dia inteiro colocando rápido, ou perdão, colocando água. Quanto mais rápido você coloca, parece que não está funcionando. Não é sobre diminuir o ritmo, não é sobre dispensar a água, é sobre você entender onde estão os vazamentos e você conseguir contê-los de uma maneira inteligente. É isso que é uma venda contínua. É isso que é vender mais vezes para o mesmo cliente. Muitas empresas estão funcionando hoje exatamente assim. Elas estão confundindo esforço com sustentabilidade. Elas estão confundindo movimento com crescimento. Elas estão confundindo faturamento com construção de patrimônio. E talvez esse seja um dos maiores erros estratégicos que um empresário comete. Porque vender mais nunca foi o objetivo de uma empresa inteligente. O objetivo de uma empresa inteligente sempre foi construir uma empresa que continue crescendo. Quando você reduz o esforço operacional, entendendo margem e dinâmica. Agora, deixa eu te contar uma história. Durante muito tempo, eu acompanhei vários setores de empresa, e principalmente o setor de saúde. Essa empresa, ela investia valores muito altos em marketing. Os leads chegavam todos os dias, o setor comercial ficava super alegre, né? Como sempre, porque não sabe caçar. Então, o setor comercial vendia bem, mas aí os números no final, no que importa para a gente, na matriz, né? Daquilo que vai para o nosso bolso, não era excelente. Existia problemas silenciosos. E aí, quando você não tem consciência aí disso, você não prevê, você não ajusta. Cada mês essa empresa que eu atendia investia exatamente na mesma quantidade para manter o seu faturamento, ou seja, era um investimento constante. Quando a gente analisa os dados, a gente se aprofunda, a gente descobre que mais de 80% dos clientes estavam comprando apenas uma vez. Perceba só o tamanho do desperdício disso. A empresa acreditava que tinha um problema de aquisição de cliente, mas, na verdade, o problema estava na retenção de cliente. Ela estava olhando para o sintoma errado. Você precisa aprender a olhar sobre tudo o que acontece depois que o cliente entra na sua base. E é aqui que está uma mudança de mentalidade que pode transformar nesse exato momento a tua empresa. A primeira venda não deve ser considerado o fim do teu processo comercial. A primeira venda precisa ser considerado o início de um relacionamento para diminuir teu custo e aumentar tua margem. Empresas inteligentes, elas pensam exatamente assim.
Elas não perguntam apenas como eu vendo, elas perguntam como eu acompanho o cliente, no mínimo para os próximos 5 anos. Para quê? Para que ele recompre, diminuindo o meu custo de aquisição de cliente. E é assim que você constrói um ecossistema. Pensa na Apple. Você entra comprando um único produto de desejo, mas rapidamente você percebe que tudo conversa entre si. O celular conversa com o relógio conversa com o computador, entende? O computador vai conversar com a nuvem. Quem entra na Apple não sai mais nunca, porque ela criou um ecossistema que conversa entre os serviços. Cada solução que ela vende oferece uma outra automaticamente. E isso, gente, não aconteceu por acaso. Ele foi desenhado estrategicamente. Agora pensa só no teu negócio. Quando o cliente está comprando de você hoje, o que está acontecendo depois? Existe um próximo passo estratégico? Existe uma evolução natural do cliente? Existe uma jornada pensada? Ou simplesmente ele compra e termina ali? Essa pergunta vai mudar completamente a estratégia da tua empresa. Porque empresas que vivem apenas conquistando o cliente gastam muita energia e é uma energia infinita no seu bolso. Empresas que desenvolvem quem já comprou cresce com muito mais previsibilidade. E aqui eu vou trazer um conceito extremamente importante, que é o conceito do lifetime, que é o conceito do LTV. Eu não gosto muito de explicar isso usando uma linguagem técnica, esse não é o meu objetivo. Eu preciso traduzir para a tua realidade. Existem dois tipos de empresário. O empresário que possui 100 clientes, ok? Vende apenas uma vez para esse cliente. E o empresário que consegue fazer cada cliente comprar no mínimo 5 vezes mais ao longo do tempo. Os dois empresários têm a mesma quantidade de clientes entrando, mas possui estratégias empresariais completamente diferentes. O primeiro, ele vai depender do mercado, do quanto de budget ele tem para investir no novo cliente. O segundo, ele vai depender da qualificação e qualidade do seu relacionamento, da sua entrega e principalmente da reconquista desse cliente. Percebe como tudo muda? Como tudo isso faz com que as tuas margens cresçam progressivamente? Agora eu quero ir mais fundo com você. Existe uma pergunta que quase nenhum empresário faz, e talvez essa seja a mais importante de todas. Vamos lá. O que o teu cliente hoje faz, ou o que o teu cliente hoje percebe para continuar com você? Porque conquistar o cliente virou uma obsessão. Ok, beleza, muita gente já sabe fazer isso. Mas manter o cliente é uma habilidade. E clientes, eles permanecem por alguns motivos específicos. Eles permanecem quando continuam a perceber que eles têm uma evolução com você. Quando eles continuam aprendendo, quando eles continuam obtendo resultado, porque não é sobre o que você fala, é sobre o que você transforma. Quando eles sentem que fazem parte de algo maior do que simplesmente uma relação comercial, é exatamente aqui que cria o ecossistema. Eu sei que você esperava uma aula super técnica, complexa, mas, gente, ganhar dinheiro é fazer o simples bem feito continuamente. Por isso que eu gosto da frase do peixinho procurando o Nemo. Continua a nadar, faz o simples bem feito, reorganiza o caminho, metrifica, reajusta. Para de ficar atrás do guru da vez. Faz o que tem que fazer. Ecossistema, ele não é um conjunto de produtos. É um ambiente onde o cliente encontra soluções para diferentes momentos da jornada dele, porque o cliente ele amadurece. Eu não sei se você sabe disso. Ele não vai continuar comprando o mesmo produto da mesma forma o resto da vida. E é por isso que eu preciso. Eu sempre digo, mas eu gosto muito do conceito de empresas inteligentes. E quando a gente tiver as empresas inteligentes do mercado, elas não vendem produtos, elas constroem caminhos. E quando você constrói caminho, você deixa de disputar o preço e você passa de disputar a confiança, a lealdade, a percepção de valor,
o relacionamento, o valor que o cliente percebe daquilo que você transforma. Pensa de novo na tua empresa, criatura. Se um cliente comprar hoje, você sabe exatamente qual deveria ser a segunda compra do seu cliente? Ih, Jesus! E a terceira? E a quarta? E a quinta? Existe um desenho estratégico metrificado, ajustado semanalmente, quinzenalmente, sei lá o quê? Ou cada venda está acontecendo de maneira isolada? Porque essa resposta vai revelar para mim o estado de maturidade do teu negócio. Talvez o maior patrimônio de uma empresa não seja os produtos que ela vende, mas a capacidade de continuar vendendo de maneira relevante para momentos diferentes do cliente durante longos anos. E essa é uma das maiores vantagens competitivas que uma empresa pode construir, porque relacionamento é muito mais difícil de copiar do que produto. Comunidade é muito mais difícil de copiar do que o marketing. Confiança é muito mais difícil de copiar do que o preço. E é exatamente por isso que eu acredito que o futuro pertence às empresas que conseguem criar ecossistemas. Empresas que entendem que vender é apenas o começo. O verdadeiro crescimento acontece quando você transforma um cliente em parceiro, um cliente em um defensor de marca, um cliente em um promotor do teu negócio. Então eu quero deixar uma reflexão para você aqui nesse vídeo. Se você amanhã simplesmente deixasse de conquistar novos clientes durante 30 dias, a tua empresa ela continuaria a crescer? Ou ela simplesmente pararia completamente? Porque talvez essa seja a resposta que diga muito sobre o futuro da tua empresa e do teu negócio, muito mais do que qualquer relatório financeiro complexo. Se esse conteúdo trouxe para você uma nova perspectiva, se esse conteúdo impactou a tua empresa, eu quero que você divulgue esse conteúdo, que você seja um agente transformador da realidade de outras pessoas, que você possa impactar outras pessoas com conteúdos de qualidade, para que de fato os conteúdos agreguem na tua vida, gere previsibilidade e você consiga vender mais vezes para o mesmo cliente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.